Então, daí, nesse momento, nasce essa ideia de inspiração, essa ideia de texto bíblico, texto inspirado, palavra de Deus. E não é necessariamente um texto que foi produzido dessa forma. O texto ele foi identificado dessa forma. Então, a descoberta do livro da lei, vou ler para vocês, porque não dá para ler, tá? A descoberta do livro da lei no templo desencadeou uma revolução teológica. O Deuteronômio passou a ser lido como palavra divinamente inspirada, e essa convicção se expandiu para toda a Torá. Pode passar, que isso a gente já conversou já sobre isso. Então, essa vai ser a exposição. A exposição de hoje está estruturada dessa forma, que como Deus formou a Bíblia. A gente vai falar que Deus formou essa Bíblia, Deus deu esse livro para a gente, essa palavra. Então, a ideia de Deus fala, Deus inspira, Deus preserva, Deus confirma, Deus governa e Deus ilumina. Pode passar, próximo slide. Então, Deus fala. Nós, na Bíblia, a gente tem uma revelação muito grande, uma ideia muito grande. Tem alguns versículos aqui para a gente poder ler. Alguém abre... Andrei, você consegue... João, você consegue abrir paralelamente os textos bíblicos aqui? Sobre isso? Então, abre para a gente Salmos 19, 1. E depois Romanos 1, 20. Salmos 19, 1, um texto muito bonito. Salmo 19, recomendo a leitura. Texto maravilhoso. Um dos meus textos favoritos. Acho que meu salmo favorito, com certeza, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Ler também, para não ficar só um monólogo, né? Se alguém quiser ler, bem forte, bem bonito. Cadê o microfone passando? Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Amém. Muito bonito. Esse texto já fala. Deus sempre falou e falou por muito tempo por meio da criação, mas Ele teve uma revelação específica em Jesus Cristo, que Ele encarnou. Jesus Cristo, Ele é... Depois eu vou falar mais sobre isso, mas Jesus Cristo é a concretização de todas as profecias, de tudo que se anunciava. Todo o universo, Ele anunciava Jesus Cristo. E Deus concretizou tudo que Ele pregava, tudo que Ele já dava um spoiler para a gente aí pela criação, em Cristo. Pode passar o próximo capítulo? Que é a revelação especial, a revelação específica de Jesus Cristo, né? A palavra escrita e a encarnação de Cristo são o ápice, então, dessa revelação divina. Pode passar. Diga. Pode falar, professor. Sobre a revelação escrita, né, que é a especial. E nós muitas vezes não damos valor, ou não sabemos também, né? Por isso também não damos valor. Em 1227, teve um senhor chamado Stephen Langton. Ele dividiu a Bíblia em capítulos para nós, para facilitar já o estudo dela. Em 1554, outro senhor, Robert Stephanus, que é 51, né? Robert Stephanus dividiu isso em versículos, para facilitar todo o nosso processo de aprendizado da palavra, da revelação especial dele, né? Essa divisão em versículos, ela foi feita depois da imprensa da Bíblia, porque daí para facilitar também, não só a leitura, para se identificar, conversar sobre o texto, mas para facilitar a imprensa também da Bíblia, né? Isso é um assunto que a gente vai, lá na frente, a gente vai falar sobre esse assunto, se der tempo, se a gente não ficar curto, né? Mas muito bom, pastor Maurício, essa inserção aqui no... Pastor Rogério, nossa. Eu estou errando o nome de muita gente hoje, porque eu não dormi, gente. Eu estou 1 semana, 2 semanas virado, trabalhando direto. Pode ir para o próximo slide. E essa noite eu não dormi com nada. Então,
A inspiração. Deus inspira. Bom, Deus ele constrói o texto bíblico numa dupla autoria. Vocês podem ver ali. Então, vamos ler esses textos. Né? 2 Timóteo 3,16. Pode abrir ali para a gente, João, por favor. Esse é um estudo que eu já trabalhei com os adolescentes. Então, muitos adolescentes aqui vão ver que é quase a mesma coisa, mas eu mudei muita coisa. Não coloquei os slides, não falei tanto texto bíblico, porque eu esqueci de escrever no meu caderno, mas depois do slide eu coloquei os textos bíblicos, né? Então, para vocês já saberem o que os adolescentes têm visto, o que os adolescentes têm estudado, que tipo de conteúdo que a gente está dando para os adolescentes da nossa igreja. Então, alguém pode ler? Sueli? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Maravilha. O rei Josias, ele encontrou isso, ele encontrou essa utilidade no texto de Deuteronômios para instruir, para guiar o povo, né, para estabelecer aquele texto de Deuteronômio como a regra de vida, né, um guia. Vamos ler o próximo capítulo, o próximo versículo, 2 Pedro 1:21. João, por favor. Falar sobre a dupla autoria, porque Deus ele se manifesta, mas ele se manifesta se revela por meio de pessoas, né? Então, a gente podia pensar. Bom, depois eu vou fazer essa provocação. Pode ler. Alguém? Minha mãe? Nem de iniciativa humana, esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. O texto bíblico ele não é uma iniciativa humana, ele é uma iniciativa de Deus. Vou dar um spoiler para vocês o que vai acontecer. Spoiler é falar o que vai acontecer lá na frente, para quem não sabe. Tem lá em Esdras, eu estava lendo em Esdras esses dias, né, mandei até um estudinho, um vídeo, talvez, se alguém estiver no grupo de jovens e adolescentes, quiser mandar o vídeo que eu mandei no grupo da igreja geral, ia ser legal para vocês verem isso. Eu estava falando sobre Esdras, e é muito bonito o capítulo o livro de Esdras como um todo, né? Ele é muito bonito, e nesse capítulo 7, ele fala sobre como Deus inspirou o rei persa, persa, né? Artaxerxes, a honrar a Deus no templo. Né? Então, Deus inspira o coração das pessoas. Né? Então, Deus ele sempre está inspirando e impulsionando as pessoas. Né? Então, aqui a gente tem claramente que Deus ele inspira as pessoas a escreverem o texto bíblico. Então, o texto bíblico não é iniciativa de pessoas. Quando o rei Josias ele encontrou aquele texto bíblico, claramente o texto bíblico foi escrito por uma pessoa, óbvio, né? Mas é uma iniciativa de Deus. Deus que dá esse entendimento para as pessoas, essa percepção. Eu queria fazer uma provocação aqui, não precisa responder agora, podem pensar sobre isso na vida de vocês aí na semana. Quando Deus usa uma pessoa para escrever o texto bíblico, Deus ele inspira e ele dá as palavras exatas para a pessoa escrever o texto bíblico, ou ele dá a ideia, o sentimento, a percepção, a visão, e ele usa o meio, o estilo para a pessoa escrever o texto bíblico. Isso é uma coisa que a gente pode pensar muito na diferença dos formatos de escrita, né? Formatos que cada autor escreve de um jeito. Um autor escreve de um jeito mais apressado, mais direto, outro de um jeito mais rebuscado, mais elaborado, mais preciso. Um destaca outras coisas que outro talvez não destacaria. Então, vamos pensar muito sobre isso. O próximo texto falando sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele move os escritores e garante a redação fiel e sem erro nos autógrafos originais, nos textos originais. Né? Então, o Espírito Santo sempre foi guiando as pessoas para que não tenha um erro, e seja escrito realmente a vontade dele. Né? Eu tive uma experiência, justamente ontem, que eu queria compartilhar com vocês aqui ontem, queria compartilhar com vocês hoje, de fazer isso, de ser um redator de uma pessoa. Porque a gente pensa, os profetas eles não ficavam necessariamente sempre escrevendo as coisas. Os apóstolos não ficavam sempre escrevendo tudo que eles faziam. Eles tinham gente que acompanhava ele e escrevia os textos para eles, escreviam o que eles falavam, anotava os relatos das viagens, das passagens. E ontem eu fiz uma coisa muito parecida com isso. Eu sou cuidador de idosos e eu estava conversando com o meu paciente e ele comentou, porque eu sempre falo com ele e com a esposa dele e eu sempre brinco que eu falo que ele é muito sortudo, porque tem uma esposa que cuida muito bem dele, que ela é dedicada a ele, ela sempre ama muito bem ele, e a família dela ama muito bem ele, é um segundo casamento deles dois, né? E essas coisas. E ele me perguntou, quando você fala essas coisas bem dela, como que você se sente? Aí eu não entendi no começo, mas ele me explicou
que era porque ele não consegue expressar em palavras o que ele sente. E ele pediu a minha ajuda. E aí eu falei, você não consegue falar, mas você consegue ler? E aí eu escrevi, a gente foi conversando e eu fui escrevendo o que ele falava sobre ela. E no final, ele leu esse texto para ela. E ele tem 85 anos, ele já não tem muito bem a consciência, não lembra muito bem das coisas. Ele acorda de manhã, quer ir para a festa, porque estão chamando ele tem que viajar, essas coisas assim. E aí eu escrevi isso que ele falou sobre a esposa dele, que ele não consegue falar para ele nunca falou, e ele leu para ela. E foi assim, muito, muito bonito. Ela se emocionou bastante, ele se emocionou bastante, eu me emocionei bastante, foi muito bonito mesmo. E aí hoje de manhã ele acordou, a primeira coisa que ele saiu correndo do quarto foi achar esse papel, onde ele falou essas coisas, assim. Eu escrevi as coisas que ele escreveu, que ele falou, no caso, né? Então, os autores da Bíblia, muitos são assim, eles vivem a vida deles, eles têm alguém que acompanha eles e escreve eles. Então, o texto, depois eu vou aprofundar um pouco mais isso, o texto ele é inspirado de Deus. O autor ele é usado por Deus. Mas a presença, a manifestação de Deus não está no autor, ela está no texto. O texto ele é inspirado, o texto é a produção divina. Então não importa o momento, a pessoa, se a pessoa ela vai se manter íntegra e sempre de acordo com o coração de Deus, mas o texto é inerrantemente inspiração de Deus. Pode passar. A preservação da transmissão. Esse é um ponto muito legal que eu tenho que me conter muito, porque senão, nossa... 3 horas falando aqui. Com os adolescentes eu foquei muito nessa parte, e a gente ficou quase 1h30, porque eu me empolgo, é muito legal, é uma coisa... A história da Bíblia é uma coisa muito bonita que eu gosto muito de falar sobre. E aqui, para a gente entrar nessa questão das críticas textuais, da crítica literária, digamos assim, da teoria literária, eu preciso fazer uma recapitulação do Antigo Testamento com vocês. Não vou fazer tão grande como fiz com os adolescentes, porque a gente não tem tempo aqui, mas eu gostaria de fazer ela de uma maneira suficiente para vocês entenderem essas questões. Recapitulação do Antigo Testamento, da Bíblia como um todo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque na Bíblia tem muito isso. Muito obrigado, Dudu. Deus abençoe você. Dudu, cara de Deus, servo. E a Bíblia faz muito isso. Em Esdras faz isso já, Esdras 8. E Estevão faz isso, os missionários, os apóstolos, quando vão pregar, sempre fazem isso. Inclusive, uma coisa que eu já vou comentar já rapidinho, para não ter que fazer toda a explicação do Novo Testamento, é que Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, quando ele morre, e as pessoas deixam as capas aos pés de Paulo para apedrejarem Paulo, Estevão ele morre fazendo uma recapitulação da manifestação de Deus desde Abraão, passagem dos patriarcas, de Moisés, construção dos reinos, das tribos, né, Israel. E ele morre falando isso na frente de Estevão, que assiste ele sendo apedrejado até a morte. E Estevão, quando ele vai para os Gálatas, falar com os Gálatas, que é a primeira vez que ele prega junto com Barnabé, Estevão começa o que ele vai falando, ele começa fazendo... Paulo. Viu, gente? Eu falei, obrigado por me corrigir, porque eu estou... Paulo faz exatamente o que Estevão fez. O que Estevão fez até a morte, perto dele ali, ele assistiu à morte de Paulo, assistiu à morte de Estevão, e Paulo vai e faz a mesma coisa, porque ele aprendeu com o cara fazendo ali, e porque era a cultura dos judeus, fazendo essa recapitulação toda, né? Então, basicamente, Antigo Testamento, Deus criou tudo, o ser humano em comunhão com Deus, escolheu pecar, se afastou de Deus. Veio ali a Arca de Noé, Deus destruiu tudo, reconstruiu a humanidade por meio da Arca de Noé, que é uma tipologia que aponta para Jesus Cristo, que Cristo faz uma nova humanidade por meio de Cristo, assim como uma nova humanidade por meio da Arca de Noé. Torre de Babel, o problema das línguas que são confundidas ali. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, perguntem para os adolescentes, que eles vão saber dizer muito bem para vocês sobre isso, eles anotaram no caderninho bonito, igual esse. Vou explicar detalhadamente essas tipologias. Torre de Babel, o problema da Torre de Babel confunde as línguas, que é um problema solucionado quando o Espírito Santo vem, no evento de Pentecostes. E aí, depois da Torre de Babel, a humanidade, mais uma vez, ela aflora por vários lugares, cai em pecado, Deus levanta uma pessoa, Abraão, especificamente, em Abraão, Deus reconstrói o seu povo eleito, em Abraão. Abraão tem os Isaac, tem Jacó, Deus renova a promessa que fez para Abraão em Jacó. Aí Jacó vai para o Egito, o povo escravizado 400 anos, sai com Moisés, e ali com Moisés a palavra de Deus começa a ser escrita. Como? Do dedo de Deus, os 10 mandamentos, que Moisés recebe a tábua. Mas Moisés quebra, Moisés tem que refazer isso na mão mesmo, a tábua, os 10 mandamentos. E aí a tradição atribui a Moisés a escrita de todo o Pentateuco, dos 5 livros do Pentateuco. Mas aí, a nossa queridíssima crítica
textual, que está aqui no terceiro ponto, que vocês não vão conseguir enxergar de tão longe, né? A crítica textual faz algumas perguntas. Como pode ser que Moisés escreveu tudo se ele morre no meio do texto? Aí tem muitas pessoas que falam que Deus já revelou e contou o que ia acontecer, ele escreveu tudo já antes de morrer. Vamos pensar uma coisa. A Bíblia em português, qual que é a primeira versão? Você pensa em Bíblia em português, qual que é a versão? Alguém pode falar, levanta a mão e grita. Almeida. Almeida, a versão Bíblia em português é Almeida. Almeida escreveu, o cara, é João Ferreira? João Ferreira de Almeida. Ele escreveu a Bíblia inteira em português? Traduziu a Bíblia inteira em português? Não, ele traduziu o Novo Testamento inteiro e um tanto do Antigo Testamento. Mas ele morreu no meio. E as pessoas continuaram traduzindo a Bíblia para o português, usando o mesmo método que ele fez os textos originais. E a Bíblia toda, em português, ela é atribuída a João Ferreira de Almeida. Mas ele não escreveu toda a Bíblia, ele escreveu uma grande parte e deixou as diretrizes para que o resto, deixou o modelo para que o resto fosse sendo escrita. Então, a crítica textual, ela considera muito que Moisés deixou alguns textos escritos e alguns outros textos foram passando, talvez por tradição oral ou por pergaminhos e sendo reescritos, e as pessoas iam complementando algumas informações, porque tem alguns textos que eles são anacrônicos. São algumas informações estão no texto de que coisas que elas não existiam ainda no tempo de Moisés, como nomes de cidades, nomes de locais. Pastor Edson levantou a mão. Amém. Muito bom. Pode me corrigir, pode fazer o que o senhor quiser, pastor. Senhor. Não tem correção, não. Está muito boa a tua exposição. Eu só queria falar sobre a Bíblia, quando foi escrita, né? A diferença entre a Bíblia e a Palavra de Deus. A Bíblia foi escrita num certo tempo. Agora, a Palavra de Deus é eterna. E a própria Bíblia escrita, ela revela coisa muito antes da escritura dela, né? Então, como a palavra de Deus é eterna, sempre é bom fazer essa separação, porque se a gente imagina que a Bíblia é tudo a partir de quando ela foi escrita, mas ela é muito maior, muito maior. Muito obrigado, pastor Edson. Nossa, quase que eu chamo o pastor Edson de pastor Sinésio aqui. Ó, exatamente, o pastor Sinésio falou, é verdade, é o que a gente conversou. O pastor Edson falou, é verdade, o que a gente estava conversando. A manifestação de Deus, a glória de Deus, ela existe, ela é eterna. Deus se revelou desde o princípio, né? O princípio era o verbo. Depois, não vou entrar nessa questão de princípio era o verbo, ideia de verbo. Quiserem saber mais sobre o verbo, falem com os adolescentes da nossa igreja, que eles sabem muita coisa para ensinar vocês, tá bom? Então, daí, tem esses textos que foram escritos por Moisés. Tem alguns anacronismos na Bíblia, no texto escrito, que são inconsistências de locais, inconsistências, por exemplo, de a presença, o uso de camelos, por exemplo, que a crítica textual vai dizer que naquela região dos patriarcas não existiam camelos domesticados naquele período dos patriarcas, que foram inseridos posteriormente pelos egípcios. Mas talvez o autor do texto, se a gente vai falar de Moisés, por exemplo, ele já devia ter visto um camelo sendo usado comercialmente ali no Egito, né? Mas, enfim, então textos eles foram sendo, posteriormente a Moisés, compilados, acrescidos, né? Moisés talvez deixou muitas leis escritas, muita história oral. Aí, a crítica textual ela vai gerar uma polêmica muito grande quando ela fala sobre as várias escolas literárias. Ela vai falar sobre a escola, não vou falar sobre todas, mas tem 4 muito grandes. A que eu destacaria, que eu gosto de destacar, é a escola sacerdotal, que ela atribui a produção dos textos a um período posterior ao exílio babilônico, quando o povo volta da Babilônia. Acho que vocês já ouviram falar de zoroastrismo, né? Na escola ensina zoroastrismo. Eu aprendi que o judaísmo veio do zoroastrismo, que era uma religião da Babilônia, e que dessa região que o cristianismo trouxe essa disputa de bem e mal, essas coisas assim. Mas o texto bíblico ele não é posterior à Babilônia. E isso que a gente tem uma evidência muito clara é a Bíblia samaritana, porque vocês sabem o que é Samaria, né? Eu não vou precisar contextualizar. Samaria, basicamente, o reino norte de Israel, que ele foi levado pelos sírios, Samaria, por quem? O pastor? Pelos sírios? Pelos assírios, foram conquistados pelos assírios, e aquele povo ficou ali. E eles têm um texto bíblico muito parecido com o Pentateuco, que ele é mais antigo.
porque ele é mais antigo porque ele usa caracteres anteriores à invasão da Babilônia. E os caracteres do alfabeto hebraico usam muitos caracteres que eles foram aprendidos na Babilônia. Então, esse texto da Assíria, texto da Bíblia Samaritana, ele usa caracteres mais antigos. Ele tem algumas divergências com o texto Pentateuco original, simplesmente de locais, principalmente a questão de onde é construído o templo. Porque para os samaritanos, é o Monte Gerizim, ali perto de Samaria. Se vocês conhecem a história da mulher samaritana, do poço, ela pergunta, onde que é o local que a gente deve adorar a Deus? É aqui no monte, que é o Monte Gerizim, ou é em Jerusalém? E Jesus Cristo fala, a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Mas os samaritanos, eles têm esse texto, essa Bíblia samaritana, que é um Pentateuco, que muda apenas esses detalhes. Isso é uma prova cabal de que esse texto do Pentateuco ele já existia antes do exílio babilônico, porque a região de Samaria foi dividida de Israel do Sul muito antes da Babilônia, e não faria sentido esse povo depois voltar para Samaria, para depois irem buscar no Israel do Sul uma fonte de texto que invalidasse a adoração deles a Deus, para que eles tivessem que fazer uma modificação. Então, essa Bíblia samaritana, por ela ser mais antiga, ela prova que ou o texto era mais antigo, já estava escrito antes do exílio babilônico, ou existia uma forte tradição oral, que preservou todo esse texto, todas essas histórias. E entenderam? É para provar, existe uma prova muito cabal, que refuta todas as ideias da crítica textual, de que a crítica textual dizia que os textos são posteriores à Babilônia, mas a Bíblia de Samaritana prova que já existia esses textos, já existia uma cultura oral, uma tradição oral muito forte, bem estabelecida. Beleza? Vamos ler em Isaías 40, versículo 8. Está escrito aqui, mas eu gostaria que o João abrisse o versículo inteiro, porque ele é bem bonito. Alguém pode ler? Então eu leio. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Próximo slide, por favor. Temos muito tempo ainda. Nossa, acho que eu vou me estender um pouco mais do que eu queria. Brincadeira. Então, o cânon. Aqui é um ponto muito legal. Bom, como eu já disse para vocês, o Pentateuco ele foi estabelecido no reino de Josias, né? Mas aí o cânon bíblico todo, eu vou falar aqui inicialmente sobre o Velho Testamento, que é a Bíblia dos judeus, beleza? Aqui nessa primeira figurinha superior esquerda ali, a Tanakh judaica, composta por Torá, Nevim, Ketuvim, tem 39 livros no total. Se comparar com o nosso texto dos cristãos protestantes, mesmo texto, beleza? Muda alguns poucos pontos que depois eu vou esclarecer, mas é o mesmo texto. Porque os judeus eles já tinham esse texto formado, né? Então a ideia de cânon, ela não é uma criação, como vocês podem ver, por exemplo. Não, esse cânon, esses textos, eles foram identificados já como produtos, textos que existiam corrente no meio do povo judeu. Acho que no ano 90, o Concílio de Nicéia, se alguém quiser me corrigir, pode falar. Concílio de Nicéia, que os judeus se reuniram e falaram, o que é Bíblia, o que não é Bíblia, decidiram alguns critérios muito claros, como, por exemplo, ter sido escrito em hebraico, dentro de determinado tempo, por profetas, dentro de Israel, e inspirados pelo Espírito Santo que fossem coerentes entre si. Então, tem alguns critérios para ser considerado texto bíblico, e aceito dentro do cânon, ou cânone bíblico. Então, origem apostólica ou profética, coerência com o restante da Escritura, e uso amplo e consistente pelas igrejas. Então, os judeus, quando fizeram esse texto, esse cânon do Antigo Testamento, usaram isso. Quais textos são usados, são reconhecidos, são praticados, são de uso comum, prática comum dentro do nosso povo? São coerentes entre si, esses textos? Era um critério. E eles tinham uma origem profética, uma origem ou Pentateuco escrito por Moisés, ou textos escritos por outros profetas, né? Tem uma diferencinha na Bíblia dos judeus para nós, é que Daniel não é considerado um profeta por eles. E eles dividem esses textos aqui, por exemplo, o Torá, Nevim, Ketuvim, em uma ordem diferente, porque a intenção dos judeus não é falar sobre Jesus Cristo. A intenção dos judeus é falar sobre a origem do povo, como Deus formou o povo. E a intenção dos cristãos, quando eles reelaboraram o Velho Testamento, a intenção principal deles é mostrar as profecias de Jesus Cristo.
É mostrar Jesus Cristo no Velho Testamento. Por isso eles reelaboraram todo o texto do Velho Testamento, né? Então, para vocês, nesse slide é basicamente isso. A ideia é, o cânon, ele é encontrado, ele é analisado, ele é selecionado de uma forma muito rigorosa, com muitos critérios. Beleza? Pode passar para a gente, João, por favor. E aquelas figurinhas ali, porque tem várias Bíblias. A Bíblia dos judeus, a católica, a ortodoxa e a Bíblia dos protestantes. E todas diferem em algumas coisas. Pode dizer, pastor Rogério. Com relação ao cânon, a Bíblia fala sobre essa régua de medir. Não é verdade? O cânon é uma régua de medir. Ou seja, são as doutrinas que padronizam um grupo de pessoas. Nós temos a nossa, né, que é a Bíblia evangélica, que é o nosso cânon bíblico, né, mas, se você pensar bem lá, o Islã tem o Alcorão, que direciona a vida deles, né? Os budistas têm o Tripitaka, que direciona a vida deles. É uma régua de medir. Como é que você vai se conduzir durante a sua vida diante do que você crê? Né? E nós cremos na palavra de Deus, e essas informações que nós temos é padronizada para nós como evangélicos. Eu creio nisso. Meu batismo é por imersão, eu não batizo criança. Então, nós entendemos como batistas também nesse sentido. Né? Então, vejo o cânon como uma régua que mede nossa conduta. Né? Como é que eu vou agir? Opa, vou na palavra de Deus, ali vai me conduzir como é que eu vou agir. Né? Aí lá vai o budista, como é que eu vou agir? Ele vai lá no dele, e eu vou agir assim. Então, cada um tem o seu tipo de régua para seguir, né? Para ser medido. Exatamente. Que o André tinha comentado sobre isso no começo, ali, quando a gente perguntou o que é Bíblia, né? O manual de fé, né, André? Você falou. Pode passar ali no outro slide. Então, Deus ilumina. Aqui já é uma parte da aplicação. Então, Deus ilumina a compreensão das Escrituras. Quando a gente lê o texto bíblico, Deus está conosco. Paulo, ele ora, acho que em capítulo 1 de Efésios, para que Deus dê às pessoas o espírito de entendimento dessa palavra de Deus. Então, o Espírito Santo transforma a leitura em entendimento vivo, o entendimento em vida transformada. Pode passar. Inspiração versus iluminação, aqueles conceitos que a gente já falou, comentei um pouquinho sobre a inspiração, que a inspiração, ela não está na pessoa. Não é que tudo que uma pessoa que escreveu um texto bíblico é palavra de Deus. Não necessariamente. Paulo escreveu vários textos, nem todos os textos que Paulo escreveu falando sobre Deus viraram texto bíblico. Paulo escreveu várias cartas, algumas cartas foram selecionadas por aqueles critérios. Ela é útil, ela é eficaz, as pessoas estão usando ela recorrentemente. Quando o texto bíblico cristão, principalmente, foi escrito, fizeram uma lista. Quais são os textos que são aceitos por todos? Quais são os textos que são aceitos por algumas comunidades? Os textos aceitos por todos viraram Bíblia, já os textos que eram aceitos por algumas comunidades foram sendo analisados mais criteriosamente. Né? Não vou falar todos os textos que foram analisados, porque senão ia ficar muito longo. Né? Mas é isso. A inspiração, então, foi um ato singular pelo qual Deus guiou os autores bíblicos a escrever as Escrituras, com exatidão e autoridade divina. Iluminação é a obra contínua do Espírito Santo, que capacita o crente a compreender e aplicar o que foi escrito hoje, agora. Tem 1 Coríntios 2,14, eu vou ler para ficar um pouquinho mais rápido. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus e não pode conhecê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, sem a ação do Espírito Santo, a gente não pode entender a Bíblia, a gente não pode aceitar a Bíblia, né? Porque era uma loucura para a gente, algumas coisas, algumas verdades que Deus dá para a gente. Né? Pode passar, João, por favor. Então, a iluminação é para hoje. Isso aqui é uma questão muito que envolveria daí uma devocional, porque ontem a gente fez atividade com as crianças, a gente construiu essa pulseirinha aqui. Pulseirinha, para quem não conhece, é a pulseirinha do livro Sem Palavras. E essa pulseirinha aqui, ela fala sobre o céu, que ele é dourado, o pecado, que ele é preto. Se você tiver uma criança que veio ontem, ela tirar essa pulseirinha, pede para ela te mostrar e te contar a história. E aí Jesus Cristo, ele limpa a gente desse pecado preto, porque esse pecado ele impedia a gente de ir para o céu, que era dourado. E ele nos deixa branco, puros, nos purifica do pecado, de toda a mancha. E para a gente se manter nisso, a gente tem que fazer o quê? Ler a Bíblia e orar. Vocês conhecem a musiquinha, vocês podem cantar em casa com a criança de vocês depois, eu leio a Bíblia e faço oração. E é isso, porque a gente precisa, hoje em dia, buscar. A gente tem a Bíblia, tem a palavra de Deus, mas nem toda pessoa que lê a Bíblia, ela entende e aceita a Bíblia. Porque tem muitos ateus que leem a Bíblia justamente para criticar. Você lê a Bíblia, você tem que buscar submissão ao Espírito Santo.
buscar a ação do Espírito Santo, né? Pode passar. Aí, para fazer isso, essa tarefa, né, eu já citei o modelo de Esdras, está lá no capítulo 7 de Esdras, né? Esdras, ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. Então, ele lia, ele estudava, ele praticava essa palavra de Deus e ele ensinava. Tem um livro do Bonhoeffer, que é discipulado, e ele fala sobre isso, sobre a importância de praticar para a gente poder entender. Você nunca vai entender o texto bíblico se você não pratica, você tem que ter essa obediência básica. É muito errado a gente, quando a gente tenta, antes de aceitar o texto bíblico, antes de praticar a palavra de Deus, a gente tenta argumentar contra ela. A gente tenta falar, não é assim, é para outro tempo, é para outro contexto, é para casos extremos. Isso é errado. As nossas dúvidas legítimas, elas vão ser dadas pelo Espírito Santo por meio da obediência, por meio da prática da palavra de Deus. Se você quer conversar com Deus de uma forma sincera, você pode ter dúvidas, mas as dúvidas precisam ser levadas a Deus. E essas dúvidas, elas vão ser levadas a sério por meio da obediência, por meio da sua dedicação. Pode passar. Então, aqui ficou o processo completo de Deus com a sua palavra, que Deus falou, inspirou, preservou, confirmou, e Deus governa a interpretação da sua palavra. Cada etapa reflete o cuidado soberano de Deus. Pode passar, que esse slide aqui ele é bem isso. Então, a ideia de inspirada começou com Josias. Eu acho que aqui agora, pode passar esse aqui, porque isso a gente já falou já sobre isso. Vamos falar sobre o Novo Testamento, que eu acabei esquecendo de colocar nos slides o Novo Testamento específico. Mas eu tenho muita coisa escrita aqui que daria para a gente ficar falando um montão aqui sobre isso, né? Mas eu não vou fazer uma introdução a Romanos, nem uma introdução a Atos dos Apóstolos aqui, igual eu fiz com os adolescentes. Então, no Concílio de Jânia, eu já falei para vocês, no ano 90 depois de Cristo, os judeus eles se reuniram para decidir o que seriam os textos dele, os textos sagrados realmente aceitos, né? Tem a crítica literária, que vocês lembram da crítica literária, ela questiona se realmente houve um conselho, ou se, na verdade, foram depois do exílio romano, que Jerusalém foi destruída, esse povo não ficou simplesmente espalhado pelo mundo, praticando a sua fé, falando sobre textos específicos, e todo mundo chegou a uma concordância de alguns textos que eram úteis ainda, né? Mas, então, um marco histórico é o Concílio de Jânia, 90 depois de Cristo, que ficou definido os textos da Tanakh judaica. Beleza? E aí, antes do Antigo Testamento, tinha uma questão que era a Septuaginta. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a Septuaginta, que eu não lembro qual século exatamente ela foi feita, a Septuaginta. Aqui, no século 3 a.C., eu acho. Não. Bom, Septuaginta foi um texto escrito, uma Bíblia escrita em grego. A primeira Bíblia traduzida do hebraico para outro idioma. Foi traduzida para o grego porque um rei, o rei Ptolomeu II, ele pediu essa tradução, para ele ter acesso, para ser guardada na biblioteca de Alexandria. Então, a Septuaginta foi feita e ela era acessada e usada principalmente para judeus que estavam em outros locais, principalmente no Egito, na Alexandria, né? Então, teve essa tradução da Septuaginta para ter acesso a outros povos terem acesso à Bíblia. E aí, no ano 90, depois de Cristo, teve essa definição certa do concílio judaico para formar esse texto, né, ter um acordo muito bom. E aí a gente entra daí, depois de formado bem o Antigo Testamento, a gente entra no Novo Testamento, que o Novo Testamento deu muita polêmica. Inicialmente, os cristãos eles tinham comumente entre eles os evangelhos. Os evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos. E aí eles circulavam entre eles isso. E aí um cara, Marcião, ele falou, nós, como cristãos, precisamos ter a nossa Bíblia também. Mas ele era um cara meio extremista. E ele falava o seguinte, ele falava, vamos descartar o Velho Testamento, porque isso é coisa de judeu, não tem nada a ver com a gente nem é judeu, às vezes o cara nem era judeu, ele era cristão. Marcião falou para descartar o Velho Testamento e seguir só Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo. O Evangelho de Lucas, com a relação com as cartas de Paulo, é muito importante, porque o Evangelho de Lucas, ele fez esse serviço, ele era muito criterioso, é um dos melhores textos, de acordo com a crítica, a elaboração dele é um texto excelente, uma obra exemplar, uma obra-prima. E o Evangelho de Lucas era importante porque ele deu essa legitimidade para Paulo, porque Paulo antes era um perseguidor, ele não era bem aceito pelas igrejas. Então, daí, quando Lucas faz isso, mostra a conversão, o trabalho de Paulo em Atos, que é a história da igreja inicialmente, as pessoas começam a ler esse evangelho e essa carta de Atos e aceitar a Paulo como realmente um apóstolo. E aí, nas igrejas citadas em Atos, perguntando sobre,
tem notícia de Paulo, ele falou alguma coisa para vocês aí, ele começou a pegar as cartas, começou a compilar as cartas, e começou a ser montado, assim, o Novo Testamento. Por muito disso, dessa inspiração que Lucas deu para a igreja primitiva, de validar o trabalho de Paulo. Então, o Evangelho de Lucas ele é muito importante por conta disso. E a gente tem os Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos, são bem parecidinhos, contam Jesus Cristo como um judeu que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Então, a igreja, quando esse cara, o Marcião, ele propôs escrever uma Bíblia, ele não queria o Velho Testamento, mas ele foi expulso da igreja, basicamente, porque é uma heresia muito grande falar isso. Os cristãos falavam, não, a gente não é uma religião cristã à parte do judaísmo. Não, Jesus Cristo, ele é a completude de todas as profecias judaicas. Por isso que foi reorganizado o Antigo Testamento dos cristãos para mostrar Cristo, mostrar a presença de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E aí, no Novo Testamento, esse Jesus Cristo cumprindo essas profecias, vindo como ungido de Deus. E esses Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, eles mostram um homem que cumpriu a profecia judaica e que ele se manifestou como Deus no final. E a diferença de João é que João não escrevia para judeus, João escrevia em Éfeso para gregos. Então ele não queria falar de um judeu que cumpriu as profecias judaicas e veio a ser Deus. Não, ele queria falar de um Deus que era, sempre existiu e se manifestou. Uma coisinha que os adolescentes podem explicar melhor para vocês, sempre vou puxar essa sardinha para eles, o verbo, quando falou o verbo se fez carne, o verbo encarnou, o verbo estava entre nós. Era o Logos, porque João estava em Éfeso, onde tinha Heráclito. Heráclito era um dos filósofos naturalistas que buscavam a origem do universo. Então, uns teorizavam, a origem do universo é a água, outro é o vento, é a terra. Heráclito falava, é o fogo. Mas meio que existia um consenso de que existia um Logos, existia um princípio gerador de toda a existência e que, por meio desse Logos, todas as coisas subsistiam. Tudo existia, tudo era ordenado. O universo era inteligente porque o Logos gerenciava o universo. E aí João fala o quê? Ele começa falando, esse Logos que vocês estão procurando aí há centenas de anos, conversando, falando, eu conheci esse cara, esse Logos ele se fez carne, ele era um ser humano, ele habitou entre a gente. Esse cara aí é meu primo. É tipo assim, o que vocês estão procurando há tantos anos, meu primo, andou comigo, me ensinou, eu me deitei no peito dele, a gente comeu junto, a gente compartilhou, ele era um ser humano. Então, João ele escreve para gregos, e ele impacta. Então, tem até uma pregação, se vocês puderem procurar na internet, é maravilhosa, que o cara vai falar, em Mateus ele era o filho do homem, em Marcos ele era o carpinteiro, em Lucas ele era um médico, mas em João ele era Deus, ele chegou como Deus, ele chegou com força, ele chegou com os dois pés, ele não queria convencer ninguém, explicar a coisa assim, ele era Deus, Deus chegou com força, com glória, com majestade. Então essa é a diferença do Evangelho de João, por isso ele não é um evangelho sinótico, porque ele foi escrito para gregos, entenderam? Porque Paulo viveu em Éfeso, ali é a cidade de Heráclito, então tinha muita filosofia, muita coisa assim. Inclusive tem um livro, o pastor Luiz não veio hoje, mas o pastor Luiz me vendeu um livro uma vez, quando eu fazia teologia, que chama Filosofia para Entender Teologia. E um dos primeiros, minha mãe lembra esse livro, um livro grande, bonito, e um dos primeiros capítulos desse livro falava sobre isso, falava sobre o Logos, sobre Jesus Cristo como Logos, como verbo, o princípio gerador de todas as coisas, que se manifestou. E os gregos entendiam Jesus Cristo por essa perspectiva filosófica, eles aceitavam. Para pregar para os gregos, inclusive a gente vai ver muito isso na Bíblia, Paulo ele disputava filosoficamente com os gregos, porque essa era a maneira que eles aceitavam as coisas, a verdade, eles buscavam a verdade por esse meio, eles recebiam a verdade por esse meio, de discussão filosófica, certo? Aí, Evangelho Novo Testamento foi proposto ali por Marcião, foi sendo formado, foi sendo elaborado, as cartas, aqueles critérios que a gente já viu já, eles já são usados, ele está sendo útil, esses textos já são bem aceitos, então vamos compilar, vamos pegar. Tiveram alguns concílios no século IV, foi o primeiro concílio para formar um texto bíblico, concílio, acho que de Roma. Passa aí, João, ou Andrei, procura para a gente, vamos ver se tem uns aí. Deixa aí, porque não vai ter, porque aqui já é aplicação já. Então tem vários concílios. Tem o concílio de Roma, um dos primeiros, e vários outros concílios para formar a Bíblia, né? O de Trento foi o último, foi pós já a imprensa, que foi o concílio de Trento, foi quando, no século XVI, então, o século XVI foi quando
foram aceitos os livros apócrifos dos católicos, que eles têm diferente. Livros apócrifos eles foram primeiramente inseridos por Orígenes no texto, que traduziu a Septuaginta para o latim, criou a Vulgata, que é em latim, porque o Império Romano já, depois de Cristo, ele falava latim, mas tinha essa Bíblia em grego. Então, o Orígenes, ele pegou essa Bíblia do... Orígenes ou... Pastor Edson, foi Orígenes ou foi um outro cara? Foi o Irineu? Orígenes ou foi Irineu? Depois, se tiver curiosidade, procura lá no Google. Então, aí o Orígenes, ou o Irineu, fez isso. E aí ele traduziu a Bíblia e foram sendo adicionados esses textos. Ele não queria adicionar os textos, mas ele adicionou os textos apócrifos com uma notinha. São os textos deuterocanônicos, então é um segundo cânon. Os textos protocanônicos são o primeiro cânon, e os deuterocanônicos são o segundo cânon. E daí, com o tempo, esses textos foram sendo aceitos em Trento, século XVI, foram aceitos como igual, peso igual com todos os outros textos da Bíblia. Os textos deuterocanônicos são os textos apócrifos dos católicos que a gente tem. Na sua grande maioria, são textos muito tranquilos, não falam nenhuma grande heresia, mas alguns versículos os católicos usam para sustentar afirmações, como, por exemplo, oração pelos mortos, purgatório, algumas coisas polêmicas que a gente acaba discordando, né? A Bíblia dos ortodoxos também tem muitos textos diferentes. Os católicos têm um texto muito legal, que é o Macabeus. O Macabeus fala sobre a Revolução dos Macabeus, ali um pouquinho antes de Cristo, século II, eu acho, antes de Cristo, que nessa Revolução dos Macabeus, que disso foram criados os fariseus, o grupo dos fariseus, que era um grupo muito legal, vou comentar aqui rapidinho. Eles queriam fazer o mesmo que Josias quis fazer. Eles queriam fazer uma reforma religiosa e política em Israel para restaurar a identidade do povo. Então, os fariseus eles eram muito firmes com a rigidez do cumprimento da lei. Inclusive, por isso eles aumentaram várias leis para ficar muito mais específico, muito mais detalhado e diferenciar dos outros povos. Então, foi nesse texto, não está, na verdade, em Macabeus, o surgimento dos fariseus, mas é esse movimento dos Macabeus que levou ao surgimento dos fariseus. Então, são textos muito tranquilos, vocês podem ler, é bom. Tem um livro do Velho Testamento católico, que é Eclesiástico, eu acho. Texto muito bom. Sensacional. Tem o capítulo 10 ali, eu já li várias vezes o capítulo 10 de Eclesiástico, porque ele fala sobre educação de crianças e coisa assim. Então, é um texto excelente. Os textos são muito bons, não tem nenhum problema vocês lerem esses textos, mas existe essa diferença. Os católicos usaram esses textos para complementar alguma coisa, uma informação histórica, e acabou servindo de suporte para algumas doutrinas que a gente não concorda. Tá bom? Não por isso vocês vão entender, ver essas diferenças. Mas sempre teve essa discussão do cânon. Vários, como o pastor Rogério disse, várias discussões, vários concílios para definir o cânon, mas ele foi fechado mesmo, definido, quando foi impresso, porque aí a Bíblia se popularizou, então todo mundo tinha acesso a essa Bíblia. E ao longo, até essa Bíblia se popularizar e ser impressa, depois do surgimento da imprensa de Gutenberg, ali um pouquinho antes da Revolução Protestante, um pouquinho antes de Agostinho, acho que 1400 alguma coisa, 56, e Lutero pregou as teses em 1517, foi um processo muito grande de reforma protestante, até a divisão, tudo isso. Um pouquinho antes, ali tinha surgido a imprensa, tinha surgido a Bíblia de Gutenberg. E aí, que foi quando estabeleceu o cânon. O cânon virou aquilo ali. E aí os católicos rapidamente fizeram o Concílio de Trento, em 1586, eu acho, né? E definiram os livros deuterocanônicos, os apócrifos. Oi? Em 45 foi a imprensa, né? Concílio? Foram 18 anos de concílio? Então, tá bom. Isso aí, então, aí rapidinho os católicos fizeram isso. Porque o cânone ficou bem definido mesmo com a imprensa, com a popularização da Bíblia. Antes dessa popularização da Bíblia, gente, um dos principais motivos de morte de crente era a Bíblia. Porque as pessoas traduziam a Bíblia para as línguas vernáculas. Inclusive, tem uma teoria de que as cruzadas começaram no século XII por conta de traduções da Bíblia. E tinha alguns momentos de tradução da Bíblia que eles eram muito benéficos para o povo. Traduzia-se a Bíblia inteira, ou grandes partes do texto, do Novo Testamento, para as pessoas poderem ter acesso ao texto, né? Tinha alguns momentos que foram meio questionáveis, quando, por exemplo, alguns movimentos assim, traduziam apenas um evangelho, por exemplo, o Evangelho de João. Traduziram só o Evangelho de João, pessoas tinham acesso só ao Evangelho de João, liam, decoravam, mas tudo só o Evangelho de João. E aí eles acabaram ignorando o restante da Bíblia. Então, da Igreja Católica ia lá, perseguia, fazia aquelas coisas, cruzadas, nesse sentido, né? Então, muita gente morreu por querer ter acesso ao texto bíblico, por ter traduzido o texto bíblico. O John Huss foi um pré-reformador ali da Bavária,
Então, é um motivo, eu acho que foi o motivo de maior perseguição cristãos, é isso. A Bíblia, a posse da Bíblia. Até hoje, muitas pessoas morrem por querer ter a posse da Bíblia. A gente já ouviu os missionários falando de que as pessoas, às vezes, têm uma página da Bíblia, um capítulo da Bíblia, e vão passando entre si, vão lendo escondido nas catacumbas, em países onde o cristianismo é perseguido ainda. As pessoas não têm essa liberdade, né? E tudo isso que eu falei para vocês, algumas coisas sobre a crítica textual, crítica literária, sobre a integridade do texto, sobre anacronismos, é simplesmente para reforçar que o texto bíblico ele é válido. O texto bíblico ele sempre foi conduzido e inspirado por Deus. Deus governou e trouxe tudo isso para a gente. Então, a gente pode confiar no texto bíblico. Uma coisa que eu deixei claro, quis deixar claro para os adolescentes, enfatizando algumas críticas literárias, enfatizando alguns textos, algumas escolas literárias que criticavam o texto de várias perspectivas, é isso, é que o texto bíblico ele sobrevive a tudo isso. O texto bíblico ele se mostra efetivo porque ele tem ação e resultado nas pessoas, na vida das pessoas. Muitos desses pré-reformadores que traduziam a Bíblia lideravam o seu povo a grandes movimentos de avivamento. Hoje em dia, os séculos que se passaram aí, a gente pode pesquisar movimentos de avivamento, todos, sem exceção, estão sempre muito relacionados à leitura da Bíblia. Arrependimento dos pecados, submissão a Deus, louvor, honra a Deus e leitura da palavra de Deus. Porque sem Bíblia, não existe avivamento, não existe maneira de você falar com Deus. Você não se submete a Deus de verdade se você não busca a Bíblia, se você não estuda a Bíblia com verdade, com afinco, com dedicação. E se você não obedece, Jesus Cristo fala, quem ouve essas palavras e não as pratica é como quem constrói a casa na areia. Então não existe uma vida submissa a Deus sem leitura da Bíblia, sem dedicação à Bíblia, sem submissão à Bíblia, sem obediência sincera e verdadeira à palavra de Deus. Então nós confiamos na Bíblia porque Deus falou, Deus inspirou, Deus preservou, e hoje o Espírito Santo, Espírito de compreensão, de discernimento, ele nos dá a entender a Bíblia. Deus se manifesta a nós pela Bíblia. A confiança na Bíblia não é ingenuidade, ela é fé fundamentada em um Deus que agiu, preservou e continuou a falar, e fala até hoje. Pode passar, Pedro. Então vamos aplicar agora isso que a gente estudou. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo. Graças a Deus eu consegui ser sucinto. Então, a aplicação da Bíblia para a vida pessoal, para o ensino. Vocês lembram o que Esdras fez, né? Esdras se dedicou a vida inteira, está lá no capítulo 7, se dedicou a vida inteira no estudo, na prática e no ensino da palavra. Se dedicou a vida inteira a isso. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, não apenas para a gente conhecer a Deus, mas para a gente viver os preceitos de Deus, fazer uma reforma nas nossas vidas, como Josias fez no Estado de Israel, e ensinar essa palavra de Deus. Como nós estamos lendo aqui, nós temos esse momento aqui, a IBD, para ensinar, estudar a Bíblia e ensinar para as pessoas. Então, temos que ler com a expectativa de encontrar Deus e sermos transformados pela sua verdade, pela verdade de Deus. Então, nós precisamos, o primeiro ponto, é ler a Bíblia para deixar Deus falar com a gente, deixar Deus nos orientar a nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Não podemos ler a Bíblia tentando encontrar as verdades que nós já acreditamos e conhecemos. Nós temos que ler a Bíblia para entender o que o texto fala, o que Deus fala por meio do texto, certo? E temos que transmitir, o texto bíblico é para o ensino, transmitir fielmente o que foi recebido com clareza, reverência e amor. Eu tenho uma experiência muito interessante quando eu vivia na Espanha. Eu vivia na Espanha por 3 anos e tinha um kebab na esquina de casa. Eu comia direto no kebab, porque eu voltava do meu trabalho, às vezes eu chegava em casa 1h30 da madrugada, estava saindo do metrô, e a única coisa que tinha aberta era os caras do kebab. Então, eu fiz uma amizade com eles lá, eu chegava, às vezes eu ligava para eles, estava saindo do metrô, eu ligava, falei, tá aberto? Faz um kebab para mim que eu vou passar, vou pegar e já vou para casa. Às vezes eu esquecia de comprar um negócio no mercado, e no meio que eu falava, nossa, esqueci de comprar pão. Vou lá no kebab comprar pão dos caras. Os caras vendiam para mim. Fiz muita amizade com eles. A ponto de que um deles me deu de presente que é a Bíblia dos muçulmanos? Um Corão, um Alcorão. Me deu de presente um Alcorão. E quando ele me deu de presente esse Alcorão, era nítida a reverência que ele tinha por esse Alcorão. Vocês lembram da moça da Angola, quando ela recebeu a Bíblia de presente aqui, né? Que ela recebeu a Bíblia, ela beijava a Bíblia, ela abraçava a Bíblia. E esse cara tinha a mesma reverência, o mesmo encanto com a Bíblia. Ele foi me dar e quando eu fui pegar, ele tirou e falou, muita reverência, muito respeito com esse texto.
Você não pode tocar nele com as mãos sujas, você não pode comer perto dele, não pode amassar, você não pode rabiscar esse texto. Reverência, muito respeito para o texto, muito respeito. Ele tinha um espanhol meio árabe, assim, então era às vezes difícil de entender o que ele falava, mas ele tinha uma reverência extrema pelo texto, um respeito extremo pelo texto, muito grande. Uma coisa que, mesmo a gente não concordando com a fé muçulmana, a gente entendendo que é uma fé que veio de anjos e fala sobre coisas contra a Bíblia, diferente do Evangelho, que deve ser considerado como anátema, porque a Bíblia ensina isso, é impressionante a fé, a reverência que ele tem com o texto bíblico. E nós devemos ter essa reverência pelo texto bíblico. A gente tem que valorizar. Vocês podem pensar quantas pessoas morreram por conta desse texto bíblico, e quantas pessoas foram salvas por conta desse texto bíblico. Quantas pessoas não dedicaram as suas vidas inteiras para que a gente tivesse acesso a esse texto bíblico. Muitas pessoas morreram por conta do texto bíblico. Então a gente tem que ter reverência pelo texto, não só pelas pessoas, mas porque Deus fala por meio desse texto bíblico, é revelação específica. Hoje, eu estava ouvindo a transmissão ao vivo, antes de vir para cá, eu coloquei assim para a transmissão, ouvindo, e a Lorena estava lendo um capítulo de Mateus, quando Jesus Cristo falou: Cafarnaum, o julgamento contra vocês vai ser muito mais pesado do que foi com Sodoma e Gomorra. Porque o pastor Felipe pregou aqui, Cafarnaum, a cidade dos milagres, onde Jesus Cristo mais fez milagres. Jesus fala: Cafarnaum, vai ter julgamento pesado para vocês, porque se esses milagres tivessem acontecido em Sodoma e Gomorra, eles teriam acreditado. Aquele povo terrível de Sodoma e Gomorra teria acreditado. Então o julgamento vai ser muito maior com vocês. Porque vocês desprezam esses milagres que aconteceram aqui. Vocês veem e vocês não acreditam, vocês não ouvem. Ele fala em outra passagem sobre Jonas, que o único milagre que vai ter para vocês, os fariseus estavam pedindo milagre, é o milagre de Jonas. Porque veio agora um cara muito maior do que Jonas e vocês não estão acreditando nele também. E vamos pensar nisso aplicando para a Bíblia. Muitas pessoas ao longo da história morreram para ter esse texto bíblico, não tiveram acesso a esse texto bíblico. Então a gente pode pensar, não só quantas pessoas morreram, mas quantas pessoas poderiam ter sido salvas se eles tivessem acesso a esse texto bíblico. A gente vê na história que grandes avivamentos aconteceram por meio desse texto bíblico. Muitas pessoas transformam as suas vidas por meio desse texto bíblico. Hoje o André não está aqui. O André senta lá no fundo. Quem conhece o André, sintam-se abençoados por conhecer o André. O André, não sei se ele ainda faz, mas ele fez por muitos anos um trabalho de capelania carcerária. E ele basicamente lia nas cárceres, nas cadeias, na PEL, lia o texto bíblico com as pessoas. E por muito tempo eu pensei nisso, como o Estado ele é falho, porque, conversando com a minha mãe principalmente sobre essas questões, muitas ações sociais elas não são eficazes para transformar a vida das pessoas, mas o texto bíblico ele é. O texto bíblico ele é simples, ele é fácil acesso. Existem muitas pessoas de igrejas como a nossa que estão dispostas a ir nas cárceres, pregar, levar a palavra de libertação para essas pessoas, levar a Bíblia, levar a obediência bíblica pura e simples, pregar o que Paulo pregou aos romanos, sobre a fé do Evangelho e a obediência do Evangelho. E essas Bíblias mudam vidas, essa Bíblia muda vidas, essa palavra de Deus muda vidas, restaura pessoas, restaura carcerários. Quem conhece aqui o Carlão lá do CEPA, de Monte Sião. O Carlão, ele é ex-carcerário, ele se converteu, ele alcançou a salvação, a redenção, a vida dele foi transformada por meio da Bíblia. Então, quantas pessoas não teriam sido salvas se essa Bíblia não tivesse sido popularizada antes? Se a imprensa tivesse surgido 1000 anos antes, quantas almas seriam salvas? Se as pessoas tivessem tido acesso à Bíblia, quantas almas seriam salvas? Então, talvez, eu penso muito isso, porque tem um versículo da Bíblia que fala que o julgamento para os mestres da lei, os mestres que vão ensinar, mestres de crianças, vai ser muito maior, porque a nós muito é dado. Mas a todos nós que vivemos nesse tempo, o julgamento vai ser muito rígido, porque a gente tem a Bíblia, que passou por todo esse processo, foi compilada, foi escrita, foi traduzida para o nosso idioma, e Deus participou ativamente em todo esse processo, para que a palavra dele chegasse a gente. Então, talvez muitas pessoas vão ficar surpresas com um julgamento tão rigoroso e vão falar, mas eu não conhecia Deus, eu não sabia que tinha que fazer isso, não sabia que tinha que fazer assado. E Deus vai perguntar, talvez, por que você nunca leu a Bíblia?
Eu falei claramente isso. Por que quando você estava lendo o texto bíblico, você estava querendo negociar comigo e querendo passar a sua interpretação do que eu estou querendo dizer e não aceitando o que eu estou dizendo? Muita gente faz isso, né? Eu falo porque eu fiz isso por muito tempo. Negociava com a Bíblia, negociava com a palavra de Deus. Para mim, eu tive um avivamento lendo o texto discipulado do Bonhoeffer, que foi durante um discipulado que eu fiz com o pastor Ildomar. E ele falou para eu ler aquele texto. E o texto começa disso, falando a obediência simples. Tem um capítulo que fala sobre obediência simples. Se você puder ter acesso a esse texto, pega na internet, lê só esse capítulo, obediência simples à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, que isso já vai mudar a sua vida já. Vai levar o seu coração a se submeter à Bíblia de uma maneira diferente. Então vamos continuar, passando os slides. Eu tive que parar de falar aqui porque estou lembrando do pastor Edomar e todo esse processo que eu tive por meio do discipulado foi uma mudança muito grande na minha vida, né? Bom, já temos a conclusão aqui já, então posso falar da minha vida, brincadeira. Vamos concluir que já deu 11, vai dar 11h15 certinho de abrir para perguntas, comentários, vocês vão poder falar sobre como a Bíblia tem mudado a vida de vocês, vocês vão poder falar sobre como é importante vocês trazerem as suas crianças com consistência para aprenderem da Bíblia, da palavra de Deus. Olha só. Então, conclusão. Tem um copo aqui. O caminho de Deus, Deus falou, inspirou, preservou essa palavra, Ele confirmou, por meio dela Ele governa toda essa história da Bíblia, e hoje Ele ilumina a cada um de nós. Jesus Cristo falou que é muito melhor para a gente que Ele volte para os céus, para estar com Deus, porque quando Ele voltou, veio o Espírito Consolador. E por meio desse Espírito Consolador, Deus mora nos nossos corações, Cristo mora nos nossos corações, e Ele nos revela a sua palavra, nos dá entendimento, nos dá discernimento, né? Então é um processo, a Bíblia passou por um processo soberano de Deus, contínuo e fiel. Da eternidade, como o pastor Edson lembrou muito bem, veio da eternidade até o coração de cada leitor. Deus fala. A Bíblia é o único livro, um dos missionários aqui falou, né, na Conexão Missionária, a Bíblia é o único livro que você lê do lado do autor. O autor está ali do seu lado, lendo com você, te explicando. Então, a nossa resposta, como cristãos, deve ser receber a Bíblia como autoridade suprema, que eu falei que é obediência simples, não questiona a Bíblia. Primeiro, obedece. Obrigado, Pedro. Deus abençoe você, hein? Primeiro, você obedece a Bíblia. Deus vai te revelar. Se Ele quiser que você tenha dúvidas, Ele vai te dar essas dúvidas. Mas busca essas dúvidas na palavra de Deus. Busca responder essas dúvidas com irmãos que Deus colocou na sua vida, que já tem uma caminhada maior e podem te revelar. Busca, você tem dúvida? Chega no pastor Felipe e fala, pastor Felipe, eu preciso ser discipulado, pastor Felipe. O pastor Felipe, ele quer discipular você, ele quer encontrar pessoas para discipular e pessoas para serem discipuladas. Então, busca as verdades na palavra, busca a iluminação do Espírito Santo na leitura, busca que esse Espírito te dê compreensão, discernimento da palavra, e viva e ensine com fidelidade e reverência. Como eu falei, reverência. A palavra de Deus ela é digna de confiança, ontem, hoje e para sempre. Como a gente tem ainda mais uns minutinhos, eu queria falar muito para se você está aqui, levanta a mão quem tem criança na EBD, por favor. Bom, uma questão que a gente tem na EBD, uma dificuldade, é a inconsistência da frequência das crianças. Porque tem um grupo de crianças que eles vêm bastante, e tem outro grupo de crianças, algumas crianças que são esporádicas da frequência delas. E a lição da EBD, ela é uma sequência, é uma série, igual a gente tem o livro de Jó aqui, está sendo estudado com uma sequência, uma série, lá também. Mas se você perde uma ou duas lições de Jó, tranquilo, que você é adulto, você já tem uma noção do que Jó fala, e você consegue acompanhar, você vai chegar aqui, você não vai ficar fazendo bagunça, se distraindo, você vai ouvir, vai aprender. Mas as crianças elas têm uma dificuldade se essa lição, essa educação não for contínua. Então, vocês precisam trazer a criança de vocês para a igreja, para elas aprenderem a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, guia a criança... Alguém completa esse versículo para mim, por favor, que eu vou beber água. Guia a criança no caminho que ela deve andar e quando crescer ela não vai se desviar dele. Então, se você quer abençoar a sua criança, o seu filho, traz ele na igreja. Às vezes você não tem condições de ensinar o seu filho em casa. O que é um pouco antibíblico, porque a palavra de Deus diz, ensina essas palavras por onde você for, nos caminhos, nas filas. Você tem um tempinho com seu filho parado ali, fala, andando, levantando, caminhando, comendo, ora com ele antes das refeições, fala sobre Deus, sobre o amor de Deus que deu para o ser humano o alimento, fala sobre o amor de Deus que dá
o dia, fala sobre o Salmos 19. Lê com seu filho o Salmos 19 essa semana, porque ele não estava aqui ouvindo sobre a beleza do Salmos 19. Você pode ler para ele e falar, sabe o Gustavo lá da igreja, o cara que ficou coordenando as brincadeiras, sábado? O salmo favorito do Gustavo é o Salmo 19, porque é uma história linda, onde o sol, ele ali, ó, acorda de manhã, se estica e vai correndo. Todo o firmamento se vangloriando da glória de Deus, da majestade de Deus. Lê com ele os salmos, ora com ele, ora a Bíblia com seu filho, porque isso é importante, é a melhor coisa que você pode dar para o seu filho. Não é dinheiro, não é bens, não é posse, é o seu tempo e é a comunhão do seu filho com Deus. Porque nada do demais vai levar ele para o céu. Nada do demais vai fazer ele herdar o céu que é dourado, que eu falei para vocês. É a comunhão com Deus, é a Bíblia, é a oração. É o sangue de Cristo que vai fazer o seu filho ser salvo, se aproximar de Deus. E aqui na igreja ele tem uma família, tem pessoas que estão dispostas a ensinar ele, pessoas que oram intensamente por eles. Eu sempre falo para os adolescentes, quando eu mando os videozinhos lá no grupo, não sei se alguém mandou um vídeo no grupo da igreja geral, eu sempre falo que eu oro por eles. Eu tenho o nome dos adolescentes, porque sou professor dos adolescentes, eu comecei, tenho o nome deles escrito na minha parede, eu oro todo dia por eles. A primeira coisa que eu faço, eu chego do trabalho, eu nunca durmo em casa, só final de semana, eu chego do trabalho, vejo ali o calendário da igreja, o nome dos adolescentes, eu oro por todos eles, penso individualmente por eles. E, nossa, tá me emocionando aqui, ó, velho, coisa de velho. E eu oro sempre por eles. E aqui nessa igreja você tem gente, professores da EBD, que oram pelos seus filhos. Então tragam eles aqui. Você não trazer o seu filho para ficar com Deus, que é o Pai eterno deles, é alienação parental, devia ser crime isso aqui. Tragam seus filhos para estar com Deus, para aprenderem de Deus, para aprenderem de Jesus Cristo, para aprenderem sobre o amigo deles, que fez o maior, coisa mais bela, que é morrer por eles. Então tragam seus filhos aqui na igreja, para a EBD, tá bom? E vê se tem mais slide. Não tem. Concluímos. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, se eu tenha conseguido me expressar bem, que eu tenha conseguido organizar direitinho o slide, que o meu sono não tenha prejudicado. Espero que tenha sido um momento abençoador na vida de vocês, tá bom, gente? Vamos abrir para comentários, perguntas, testemunhos. Queria falar um pouco sobre a veracidade da Bíblia, tipo, por que ela é verdadeira? E também tirar uma dúvida que, assim, muitas pessoas que não acreditam porque elas falam, tipo, isso aqui contradiz isso aqui na Bíblia, que não sei o quê, que eu não acredito porque não parece real. E, tipo, eu queria saber como é que faz para, digamos, convencer a pessoa, porque não é a gente que convence, sim o Espírito Santo, a gente só é usado pelo Espírito Santo. Queria saber como é que a gente faz para mostrar, mais ou menos, a veracidade da Bíblia para a pessoa. Bom, primeiro de tudo, tem que ter um bom conhecimento bíblico. Muito bom conhecimento bíblico. Deus tem que estar do seu lado também, você tem que estar em espírito de oração. Ler a Bíblia, fazer oração aqui, ó, para você crescer espiritualmente. E Deus vai te dar as palavras para convencer. É muito difícil a gente dialogar e fazer a defesa da Bíblia. Isso se chamaria... Não é exegese. É o quê? Apologética. A apologética é o ramo que você argumenta. O que Paulo fazia, que disputava com os caras, ia nos templos, ele falava, ó, esse Deus invisível aí, ó, vou falar dele para vocês. Vocês estão cultuando o Deus invisível, mas vocês nem conhecem o Deus invisível. E Paulo, ela dava uma surra de Bíblia em todo mundo. Jesus ia no templo, dava uma surra de Bíblia em todo mundo, que os fariseus procuravam falsas testemunhas para acusar Jesus. Tem que ter um grande conhecimento bíblico. Grande conhecimento bíblico, o máximo possível. E viver. O seu testemunho vai falar. O seu testemunho. Tem um cara que fala, todo tempo pregue o evangelho, se necessário, fale. Há uns tempos atrás, eu ouvi da Marcli, na reunião de terça-feira. Inclusive, outra coisa, se você tem tempo livre, terça-feira de manhã, aí principalmente se você é idoso, tem cabelo branco, você vai conseguir ter esse tempo livre de terça-feira de manhã, tomar um cafezinho,
A gente também não precisa ter medo e nem vergonha de dizer: eu não sei esta resposta agora, mas eu vou pesquisar e vou te responder. E aí pesquisa, conversa. Outra coisa também, quando a pessoa está genuinamente interessada, no caso dos adolescentes, por exemplo, você também não precisa ter vergonha de dizer: olha, talvez eu não saiba te responder, mas eu te garanto que o meu pastor sabe. Vamos marcar um dia para você conhecer meu pastor? E usar essas coisas. A gente não sabe tudo, ninguém sabe. Óbvio, existem grandes apologetas? Existem, mas provavelmente pouquíssimos de nós, ou nenhum, vamos chegar nesse nível. Mas, quando há um interesse real, a gente precisa saber ser humilde e dizer: não sei te responder agora, mas vou buscar essa resposta e vou te dar essa resposta. Aí vai atrás do pastor, vai atrás de estudar. Hoje em dia tem muito material bom disponível. E leve a resposta. Isso que é o mais importante. Aquilo lá que você me perguntou aquele dia, vamos conversar sobre isso? Porque agora eu sei o que te responder. Isso é simples, é humilde e funciona. Que é apologética, ó, fala para ele, o Nical sabe. Vamos ligar para o Nical agora. O Nical sabe. Sueli, passa o microfone para ele aqui. Para quem não sabe, o Nical é o Nicolas, está ali no fundo. Ali, ó. Enquanto você falava, eu pensava em minha vida. De tempo de igreja, às vezes a gente se coloca numa postura assim: poxa, eu li a Bíblia tantas vezes, falando sobre as miçangas, o verde, o crescimento. Quantas vezes a gente aponta para o outro e esquece, e cada um de nós, como igreja, estamos num nível diferente de crescimento. Eu me lembro do testemunho do pastor Wagner. Ele falou que, quando ele iniciou, ele se admirou e a igreja dele aceitou ele, mesmo falando palavras inadequadas, tendo postura inadequada dentro da comunidade em que ele participou. Então, muitas vezes, a gente não tem paciência em esperar que o outro se desenvolva dentro daquilo que Deus tem como propósito. Então, eu penso muito nisso e tenho orado para que Deus me dê sabedoria nessa área. Obrigado, Sueli. Gustavo, essa questão da palavra por si só, né? O testemunho da minha família foi assim: eu ganhei uma Bíblia num sorteio de Dia das Mães na Igreja Católica, uma Bíblia católica, e levei essa Bíblia para minha mãe. E a minha mãe começou a ler. E o Espírito Santo trabalhou na vida dela a partir da leitura da Bíblia. E aí ela foi perguntar coisas para o padre, e o padre não soube responder. E ele mesmo falou assim: olha, procura um pastor. É isso que minha mãe conta, né? E aí ela começou a ir na igreja evangélica para procurar respostas. E, a partir daí, Deus transformou a nossa família, né? E Deus foi cuidando da nossa família e transformando em gerações, né? Então, foi através da palavra, como a palavra muda vidas, né? E ela só precisa dela só. Amém. Muito obrigado, Carol. Você quer falar? Ô, Pedro, tira. Minha mãe não. Filho e irmãos, né? Quando às vezes a gente pensa que no mundo de hoje nós precisamos deter todo o conhecimento, né, da palavra, estudar aquela coisa, assunto por assunto, dominar aquilo, porque nós temos medo de como vão nos perguntar, o que vão nos perguntar, e a Nídia falou muito bem isso. Mas, irmãos, eu gosto da seguinte, eu sempre tive isso comigo: se você souber explicar João 3,16, você evangeliza o mundo. João 3,16. Deus amou o mundo, o significado disso, e a continuidade. Amou de tal maneira que deu o seu único filho. Gente, o evangelho inteiro
está pregado num único versículo. Então, deixa primeiro João 3,16 entrar em você, você dominar esse versículo, você se apaixonar por ele, ao ponto dele mexer com a tua vida inteira, e você evangeliza o mundo, com um versículo só. O que dirá se você tiver o conhecimento que muitos de nós, essa igreja é uma igreja em que, em conhecimento bíblico, nós somos muito bons, e somos. Se você tiver mais esse conhecimento ainda. Mas começa com o básico, o versículo, o coração da Bíblia, que é João 3,16. Realmente, lecionar para essa igreja não é fácil, não. Mas tem 2 versículos que encaixam bastante com o que você falou e com o que a Carol falou agora, que para mim sempre está no meu coração, que é Salmo 119 e 105, que todo mundo conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E também Salmo 119, versículo 18, que diz, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa é iluminação. Iluminação é isso. Senhor, abre meus olhos para que eu possa contemplar aquilo que o Senhor escreveu, o que o Senhor revelou. Né? Então, que possa estar no nosso coração e nós buscarmos isso. Rafael, depois a Marcli lá no fundo. 1 minuto só. Não, só chamar a atenção, não puxando, como você disse, sardinha para o nosso lado, mas é assim, para o lado da educação. Eu entendo um país que tem suas dificuldades e uma cultura de um povo que, infelizmente, não valoriza isso. Mas é incompreensível, assim, se você entende que Deus se revelou através de um livro, né? É incompreensível que você, como um bom cristão, não participe da vida escolar do seu filho, não se importe como que está a alfabetização dele, como que está o processo e como eu posso ajudar a escola, que está bem sobrecarregada por diversos fatores, a estimular isso, porque foi meio sério, assim, eu acabei me emocionando, mas eu falei assim, Eduardo, você aprendeu a ler, para ler a palavra de Deus, sabe assim? Então, a gente, né, se importou muito com esse processo, graças a Deus ele viveu ainda a pandemia e mesmo assim, graças a Deus, ele pôde ficar bem, mas assim, porque eu sei que é a decisão dele, a revelação da Bíblia para ele, e ele que vai ter que decidir se ele vai querer ou não, graças a Deus se decidiu por isso, mas assim, a gente precisa retomar isso e participar da vida escolar do filho, entender se o filho está lendo, né? Tenho muito orgulho de ver você citar tantas coisas, tem esse cabidal de conhecimento, muito pela influência que você teve, né? E, assim, é importante ler. A leitura, por si só, ela já faz revoluções fantásticas. Né? Você lê Tolkien, você lê... você citou Ibo Riffer, então, assim, é maravilhoso. Quanto mais a leitura da palavra. Então, fica esse estímulo para que vocês, para que os pais, né, de um modo geral, participem mais da vida escolar dos filhos. Enquanto o microfone chega na Marcli, depois eu vou falar uma coisa sobre as crianças que chegaram aqui. A gente tem muito que aprender com as crianças dessa igreja. Marcli, por favor. Eu gostaria de testemunhar também que há 1 ano e meio atrás, quando eu não vinha ainda aqui na igreja, e eu lembro que uma coisa que me fez voltar para a igreja foi a incredulidade do meu filho, né? E ele não gostava de ir na igreja, ele questionava várias coisas, bastante incredulidade mesmo. E eu pensava assim, meu Deus, ele era muito diferente da Manu, porque a Manu sempre, como a gente ia na igreja na época que ela era criança, a Manu sempre aceitou a palavra de Deus assim com muita facilidade, com muito amor. E o João, ele era muito diferente dela. E claro que era, com certeza que era porque a gente não ia na igreja, né? E ele tinha perguntas e até oposição assim à Bíblia. E eu gostaria de testemunhar que depois que nós viemos na igreja, eu também me voltei mais para o Senhor, falando mais a palavra de Deus em casa para ele. Hoje ele tem muito mais fé do que há 1 ano e meio atrás. Então, ele ama a igreja agora, e ele ama vir à igreja, e ele mudou muito, né, esse amor a Deus, essa fé, e é através da Bíblia, né, através de escutar a palavra de Deus, de ouvir histórias, e eu fico também muito feliz por isso. Que bom, obrigado, Marcli. Uma coisa que eu falo, João, EBD transformou a vida dele. Uma coisa que eu ia falar, que o Rafa comentou eu estou trabalhando numa escola agora, e a diferença
de filho de crente que vai na EBD é gritante. Nossa, gritante. A criancinha... Eu converso muito com as crianças. Falo, o que você fez no final de semana? Ah, eu fui na igreja. Eu fui na igreja, fui na casa dos meus amigos e coisa assim. Essas crianças que têm acesso à igreja, têm vida com a igreja, é um diferencial muito grande para a vida delas, porque aqui elas ouvem histórias, a importância da história oral, desenvolvimento infantil é enorme, a história oral. Os textos, ela tem acesso a muitos textos, ela aprende um vocabulário muito maior do que se ela não frequentasse a igreja. Então, é aquilo. A melhor coisa que você pode dar para o seu filho, de presente para ele, é um relacionamento com Deus e um relacionamento com a igreja. É uma vida em comunidade, pertencer a essa família. Jesus Cristo morreu para isso, né? A gente às vezes, quando a gente não traz nossos filhos, não no meu caso, porque eu não tenho filho, mas a gente priva os nossos filhos de todo o que Jesus Cristo morreu para que ele tenha, né? Que ele tenha acesso. Então, é muito errado. Ninguém mais? Alguém mais? Pastor Edson, depois faz uma... Diz o senhor a prova, se eu preciso me converter mais, sei lá... Acho que tem mais uma pessoa ali. Só mais um momentinho, gente. Não, eu também queria dar um testemunho. Por favor. Eu, assim, sou convertida desde os meus 9 anos. Eu ia na igreja, fazia King's Kids, participava de grupo e tudo. Mas a minha vida, assim, na verdade, eu e meu esposo, a gente procurava sempre um lugar que realmente estudasse a palavra, porque hoje em dia é tudo muito vazio, né? As pessoas só querem luz bonita, palco bonito, e eu já vivi muito isso, né? E aí eu e meu esposo, a gente, quando veio para cá, a gente falou, não, é isso. Apesar de a gente estar tentando ajustar nossos horários, porque é tudo muito corrido a nossa vida. Mas uma coisa que sempre queimava no meu coração, e aqui na igreja eu comecei a descobrir que não é somente isso, nós precisamos realmente estudar a palavra, mas eu sempre pedi a Deus o primeiro amor, sabe? Porque, que nem, por exemplo, a mulher samaritana, a mulher no fluxo de sangue, elas não conheciam a palavra, elas não sabiam, né? Mas o que aconteceu? Muitas pessoas se converteram pelo testemunho, pelo amor, pelo brilho daquele olho, de conhecer a Deus, de amar a Deus. Então, quando eu me tornei mãe, você falou que não tem filho, mas quando a gente se torna mãe, a gente muda totalmente o nosso aspecto. Não é simplesmente só para mim. Eu preciso transbordar para servir o meu filho, a minha filha. Então, assim, a gente vê realmente a necessidade de não somente pedir a Deus o primeiro amor, mas pedir para Ele, Senhor, que um dia sem o Senhor, eu prefiro que não tenha esse dia, né? Que seja um minuto, assim, que as pessoas realmente vejam o brilho do primeiro amor nos meus olhos, para que a gente possa realmente pedir a Deus isso. Porque muitos cristãos hoje vivem aquele negócio, queridos, realmente é muito difícil a vida cristã, é muito batalhadora, nossa, é muita luta, muito isso, muito aquilo. Mas muitas vezes a gente não fala do amor mesmo de Deus, da misericórdia de Deus com a nossa vida, sabe? Do cuidado, de simplesmente a gente acordar e respirar, ter algo para comer, coisas simples, né? Ontem mesmo eu estava assistindo um desenho com meu filho, como a gente aprende com esses desenhos cristãos, né? E Jesus fala, a menininha pergunta, mas Jesus, nós somos melhores amigos, por que você não mostra seus milagres para mim? E aí Jesus falou, se você abrir os olhos, você não precisa de algo mirabolante, né? E eu estou passando isso com a minha filha. Minha filha, ela nasceu com síndrome de Down e é cardiopata, vai fazer uma cirurgia mês que vem. E eu falava, Senhor, por que o Senhor não cura minha filha? Se o Senhor quiser, o Senhor só pisca. E ela não precisa fazer isso, não precisa usar homens para isso. Seu poder já é nisso. E esse videozinho de ontem, Jesus realmente falou isso no meu coração. Você não precisa de um milagre mirabolante. Se você olhar para o seu dia, você consegue ver os mínimos detalhes, as mínimas coisas que faz. Né? E isso é um milagre. É o passarinho ter o que comer, é a flor tá toda vestidinha, bonitinha, é as árvores, né, as folhinhas caindo, e tudo tem um ciclo. Né? Então, eu acho que é sempre a gente pedir mesmo. Além de ter a palavra na ponta língua, que eu acho que é primordial, que eu tenho visto isso, o quanto é importante, a gente precisa pedir para Deus também a constância, né? E ao primeiro amor, leva-me de volta, traga à minha memória aquilo que me traz esperança, para a gente mostrar isso, realmente o testemunho, né? Muito obrigado, irmã. Então vamos orar? Calma, tem mais um. Só mais um. Tem mais, gente? Tem mais? Então pode, tranquilo, por mim. É hoje que nós vamos ficar aqui. O pastor está de jejum aí 24 horas. Só para complementar o que a Nádia falou, eu me converti com alguém me dizendo, João 3,16. Alguém que eu não conhecia. Lindo, esse é o poder da palavra. Ô, Guti, deixa eu só falar.
Vai rapidinho. Por favor, João, o tempo que você quiser. Então, eu vou dar um testemunho também. Você sabe, né, Guti, que eu sempre sofri muito com questões mentais, questões psicológicas, sociais também. Não era sociável, não era nada sociável. Daí, umas 3 semanas atrás, semana retrasada, houve uma discussão com a minha amiga sobre política e eles acabam me despertando. Mas não, despertou assim, falando. Eu pensei comigo mesmo, falei... pensei, será que isso está certo? Será que estou tão perto de Deus assim? Eu estou mais pro lado da política. Daí, depois disso, parece que mudou tudo, sabe? Daí desceu ladeira, o Guti. Foi revelação naquela semana, foi Deus mostrando o dom para mim, Deus falando comigo, eu vi a palavra, daí agora eu estou lendo a Bíblia todo dia, orando todo dia, toda hora. Nossa, não tem comparação. E eu estou melhor também. Gente, Deus tem avivado nossos adolescentes. Eu estava conversando isso com o pastor, com o João Vitor, com os próprios adolescentes, com o Nicolas, com a Bruna. Deus tem avivado. Deus tem avivado os adolescentes por meio da palavra de Deus, por meio da palavra dele. Deus tem agido no meio deles. Eles têm buscado, eles têm santificado, eles têm orado com intensidade, eles têm comungado aqui no nosso meio. E é lindo de ver isso. É muito, 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 muito mesmo. A gente orou muito por isso. A gente fala, muitos deles são respostas de oração. Já conversei com eles. E muitos deles são respostas de orações deles mesmos, de outros adolescentes. Os adolescentes são respostas de oração de si mesmos. Deus tem feito o que ele diz em Atos, né? A cada dia Deus aumenta a multidão de crentes, os que vão se convertendo, que vão acreditando em Deus. Então é isso, vamos orar e vamos estar despedidos. Senhor Deus, muito, 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 muito obrigado porque o Senhor tem se manifestado no nosso meio, Senhor Deus. Te louvamos, te adorando, porque o Senhor é soberano, o Senhor nos deu a Tua palavra, Senhor Deus, que essa palavra viva, eficaz, que transforma nossas vidas, transforma nossas famílias, Senhor Deus, que salva os nossos enfermos, os nossos encarcerados, que salva as nossas crianças e conduzem elas a Ti, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque domingo após domingo, dia após dia, o Senhor tem enchido nossos corações com temor a Ti, com Teu Espírito, com o Espírito tem dado discernimento a essas pessoas aqui, Senhor Deus. O Senhor tem tirado do lábio das nossas crianças aqui, a gente vimos isso ontem, Senhor Deus. Do lábio das crianças, o Senhor tem tirado o perfeito louvor, Senhor Deus. O Senhor seja louvado, Senhor Deus. Te louvamos hoje e sempre. Muito obrigado por essa manhã, porque essa palavra foi pregada aqui, corações foram tocados e o Teu Espírito deu discernimento a muitos aqui, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor produza transformações grandes aqui, Senhor Deus, e que o Senhor se faça manifeste presente aqui sempre no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos, te adoramos, Pai, sempre. Amém.